Mais um Nerd Box e hoje eu estou aqui com o Henrique. Nós teremos hoje um papo bacana sobre HQs. Na verdade, tudo sobre quadrinhos, HQs. Algumas dúvidas que a galera que segue a gente e que está assistindo nosso programa tem também. E também, assim, comentar sobre quadrinhos, sobre o que ele entende e também, como ele tem um conteúdo gigantesco, mais ou menos. Já foi também, tem conteúdo, né? Já gravou conteúdo, sim. Já vários programas também no Instagram, é isso? Então, quem melhor para trazer aqui para falar sobre quadrinhos também e começar a nossa saga, né? Essa saga nossa do Nerd Box, com todas as possibilidades da cultura nerd que nós temos aqui na nossa cidade, certo? Então, Henrique, prazer em tê-lo aqui, né? É um prazer, meu. Gostaria que você apresentasse seu currículo extenso. Currículo de quadrinhos. Isso. Então, meu nome é Henrique, eu sou enfermeiro. Sou colecionador de quadrinhos desde 2002, então vai uns 19 anos de caminhada nesse mundo, nesse universo, né? E vou falar aí com vocês, ter um bate-papo aí com vocês a respeito dos quadrinhos, né? O que a gente pode falar a respeito, o que são, quais os tipos, o que é que você procura, o que é que tem acesso. E por aí vai. Bom, tem que dar um depoimento aqui, né, também. Eu conheci, na verdade, através de um amigo meu que já veio aqui, o João Paulo, não sei se você conhece. Ele tinha um grupo da WhatsApp. Sim. Ele fazia parte do Arapiraca HQ. Infelizmente o grupo morreu há algum tempo atrás. Eu tô com um grupo aí que o pessoal deu uma revitalizada, principalmente com esses novos filmes aí e desenhos que estão na Netflix, né? O pessoal tá falando muito. Aquele Legado de Júpiter. Sim, Legado de Júpiter. Invencível, né? E o The Boys, né? The Boys deu uma bombada. The Boys é o boom do momento, é o The Boys. Então assim, aí a partir disso, a gente tava naquele projeto da cafeteria que você deve lembrar. Uhum. Então, eu fui atrás do Henrique, porque foi a referência que eu tive de quadrinhos assim. Tanto você, quanto o Etlas, né, também. Sim. Que tinham, na verdade, você vai falar, acho que vai falar também disso, né, na banca. Sim. Então hoje, assim, o pessoal que tem dúvida, que lê, por exemplo, Turma da Mônica, vamos dizer, né? E de repente pega um Lobo Solitário e tal. E aí, esse monte de coisa que existe nesse universo, é tudo HQ? Sim, tudo é revista tudo é HQ. HQ, histórias em quadrinhos, né, de um modo geral, é uma arte, é a nona arte, é considerada, né? Que é a arte de você juntar texto e desenho. Você contar uma história através do uso do texto e uso do desenho. Isso aí é uma arte que vem de muito tempo, né? Então vem desde 1800, início de 1900. Agora, o formato de quadrinhos como a gente conhece hoje, né? Esse formato mais comercial, né? Por exemplo, esse Conan aqui, né? Que é um formato comercial. Ele surge mesmo a partir dos anos 30, por aí, que é quando os Estados Unidos eles começam a popularizar os super-heróis. Antes de ter os super-heróis, tinham os heróis pulp, que eram heróis, assim, personagens criados para revistas chamadas revistas pulp, que eram revistas de uma literatura assim bem rápida, uma leitura rápida. Jornais, né? Isso, tipo também. Sombra, jornais tipo Sombra, o Besouro Verde, tinha também o Aranha, que eram esses heróis pulp, que eram nessas histórias contadas e era uma literatura assim, uma literatura de banheiro, por assim dizer. Casual. Você tava lá sem fazer nada, pegava ali aquela revista de 10 páginas, dava uma lida e acabou. Certo. Além daquelas dos quadrinhos do jornal, né? Isso, os quadrinhos do jornal, também, justamente. Né? Mas só se torna realmente comercial a partir dos anos 30, que é quando a editoras, na época, né, a Marvel se chamava Timely Comics, né? E a DC, se não me engano, era National Comics. Elas começam a publicar heróis, né, revistas de super-heróis regularmente voltadas para o público infantil. Percebendo, tem esse nicho de mercado aqui, essas crianças que podem consumir quadrinhos. Vou pensar em alguma coisa aí podem consumir revistas, vou pensar em alguma coisa. E aí, porque até então, os adultos que estavam acompanhando, né? Sim. Era os investigação, não é isso? O público é mais voltado para a parte investigativa. O público é mais voltado para a investigação, fantasia, por exemplo, fantasia, como por exemplo Conan. Conan surgiu na literatura pública. De fantasia, né? Isso, depois que foi
Assuntos sérios, né? Assuntos mais sérios em relação ao que poderia ser tratado. Porque Conan mesmo, já que a gente entrou no Conan, pelo menos o desenho dele é muito forte, né? Na época era uma coisa muito forte, até nudez, né? Certa nudez. Porque violência absurda. O Conan, ele meio que inaugura o gênero da espada e feitiçaria nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos não, na literatura como um todo, né? Ele inaugura porque é aquele herói bruto, não muito inteligente, mas que tem um coração até bom, né? E que comete atos, assim, por vezes que pode se considerar hediondos, mas que foi por uma boa causa. Tem uma causa final lá, né? Que Conan é isso, basicamente. Porque a gente pode dizer também que muita coisa sai da literatura, como você falou, que aí tinha a necessidade de a pessoa visualizar aquela pessoa, né? Aquele personagem, vamos dizer assim. Isso. Porque é muito mais fácil, principalmente com um público infantil, que foi o que foi focado inicialmente nos quadrinhos. É muito mais fácil você atrair a atenção da criança mostrando um desenho com aquele personagem, com aquele cenário que eles querem retratar, né? É muito mais atrativo. Então, como é mais atrativo para o público, se investiu muito nisso nessa época. E foi quando começou realmente os quadrinhos a esse tom comercial que vem até hoje. Mais para o público realmente... Inicialmente infantil. Né? A gente foi se apropriando aos poucos. Né? Nos anos 70, 80, foi entrando uma leva de uns autores mais... resolvendo tratar, por exemplo, alguns temas mais polêmicos. Por exemplo, Dennis O'Neil. Dennis O'Neil, ele traz drogas para os quadrinhos. Arqueiro Verde e Lanterna Verde. O pupilo do Arqueiro Verde estava viciado em crack. Você nunca imaginou que você ia ver uma coisa dessa num quadrinho de super-herói. Entendi. Né? Uma discussão sobre isso. O Stan Lee ele traz uma discussão boa sobre racismo e preconceito em X-Men. Coisa que não era vista antes, não se via, não se proporcionava isso antes. Né? Então, isso mais recente, né? Isso, já nos anos 60, 70 para cá. Os X-Men Os X-Men dos anos 60. Isso. Todos esses grandes heróis de Marvel, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Hulk, Pantera Negra, anos 60. Foi meio que a década de criação da Marvel. A gente tá falando aí sobre HQs especificamente, mas, por exemplo, Lobo Solitário. A gente sabe que não é uma vertente americana, europeia, né? Já vem da japonesa, né? E aí ele se enquadra como HQ também? Ou existe outra nomenclatura ali? Então, todos são histórias em quadrinhos. A diferença é porque a literatura japonesa, né? Por exemplo, esse mangá aqui do Lobo Solitário, né? A leitura dele não é a leitura ocidental. A leitura ocidental é o quê? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na leitura oriental é o contrário. É da direita para a esquerda, de cima para baixo, do mesmo jeito, né? Mas todos são HQs. A grande diferença da literatura, dos quadrinhos, né, ocidentais para esses quadrinhos orientais, é justamente esse sentido de leitura. Nada mais. E também, assim, os japoneses, eu considero eles um tanto mais organizados que os ocidentais, principalmente os americanos. Quando você fala, por exemplo, em comics é o quadrinho americano. Então, por exemplo... É uma categoria americana que ele fala... História em quadrinho americano, comics. Isso aqui é um comics, esse Savage Dragon. Isso aqui é um comics. Esse Conan é um comics. Esse Star Wars é um comics também. Capa dura, mas é capa dura, mas é um comics, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Entendi. Já os quadrinhos europeus, eles são quadrinhos que eles vão mais para um formato maior, que é o que a gente chama de formato magazine. Até a Espada Selvagem de Conan, que é uma publicação que está saindo capa dura pela Panini, hoje ela ainda é nesse formato magazine. E aqui é um exemplo desse formato magazine, que é formato de quadrinho europeu, franco-belga, né? E normalmente os quadrinhos europeus, eles geralmente não focam tanto em super-herói, eles focam mais em histórias de fantasia, histórias de drama, histórias mais com um teor que ultrapassa essa jornada do herói que a gente está acostumado a ver, por exemplo, num comics americano. Entendi. E por fim a gente tem o mangá, que o mangá, como eu estava dizendo, eu considero até um pouco mais organizado o mercado de mangás, porque o que acontece? Existe um mangá para o pré-adolescente, ou seja, para aquela criança. Existe um mangá para criança, existe um mangá para o pré-adolescente, aquela que vai de 10 a 14 anos, né? 14, 15 anos. Existe um mangá do jovem adulto, que é aquele que vai dos 20 aos 30 e poucos anos.
E cada demografia dessa, o autor ele vai focar na temática. Por exemplo, ele não vai trabalhar um tema muito complexo no mangá para uma criança de até 14 anos. Ela não vai entender, né? Exato. Ele pode até ler. Ele pode até ler, mas vai entender. Ele não vai colocar, por exemplo, cenas de nudez num mangá, numa obra que é para um público infantil. Por exemplo, Lobo Solitário. Lobo Solitário, pronto. Lobo Solitário, ele é um seinen. Seinen é obra criada para o público que vai dos 20 aos 30 anos. Adulto. Né? Esse Gigante também. Aparentemente, pela capa, você acha, não, é um shonen. Tranquilo. Mas é um seinen. Tem cenas de nudez, tem cena de violência, coisa que você não vai estar mostrando para uma criança, né? Certo. Baixando mais um pouquinho aí e falando das HQs japonesas, né? Os mangás. Os mangás, baixando mais aí as idades. O que é que tem? Shonen, por exemplo. O que é que tem aí nesse Cavaleiros do Zodíaco. É shonen. É shonen, porque é para público infantil. Dragon Ball. Dois que estão fazendo muito sucesso atualmente, que tá vendendo muito, é Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Demon Slayer teve até um filme aí. Eu acho que tem na Netflix também até. Tem um anime não também, é? Tem um anime na Netflix. Esse Sete Pecados é o... Sete Pecados, Sete Deadly Sins, é shonen. Esse é shonen também. É shonen também. Full Metal Alchemist, é shonen. Mas o Sete Pecados eu achei meio puxado. Meio pesadinho também. Porque tem ali uma sensualizaçãozinha ainda. Tem uma sensualização. Por exemplo, One Piece também tem. Tem, né? Mas é voltado para o público shonen. Mas, por exemplo, folheia isso aqui. Folheia. Você vai chegar numas páginas aí que tem umas cenas meio, né? Então, tipo, isso aí já é meio pesado. Já não dá pra criança. Já não dá pra criança. Já não dá. Entendeu? Por sinal, eu vou pedir emprestado. Eu vou pedir emprestado esse daqui. Gostei muito. Gostou muito. Gostei muito. Depois de ver a arte, né? Muito bom. Eu sempre me chama muita atenção, assim, eu esqueci o nome. Os mangás. Os mangás, porque foi um dos primeiros desenhos que eu comecei a assistir lá. Animes, né? De animes, que é puxado. Eu nunca nem sabia a existência dos mangás, né? Então, se for Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu acho que muita gente está achando gente agora, pelo menos da minha época, assim, 90. Difícil ver alguém da nossa geração que não tenha sido fã de Cavaleiro do Zodíaco na infância. Independente da violência que ele trouxe pra gente, mas a gente tinha lá aquele amor pelo Seiya, pela Saori, por todos os personagens, né? Então, assim, eu nem sabia da existência dos mangás. Depois de muito tempo, foi quando saiu aquela revista Dragon Brasil, você deve ter comprado muito também, não sei. Não, eu tinha da Herói, mas a Herói também. Mangá, Herói também. Tanto a Dragon Brasil quanto a Herói, eles, né? A Dragon Brasil era mais RPG e tal, eles estavam misturados. Mas a Herói realmente era meio que um apanhado, né? Um apanhado de tudo ali. Isso. E a gente comprava, foi ali que eu descobri que também era um mangá. Né? Que era mangá. E saber o que era também um mangá, que essa questão da distribuição. E às vezes eu via imagens como essas de terror que eu vi agora aí no Gigantes. E o pessoal da produção tá curioso também para saber. Vai mostrar no final, no extra a gente mostra, faz o corte. Mostra. E eu vi as imagens e os japoneses gostam dessas exuberâncias, né? Sim, eles fazem uma arte bem expressiva. Porque olhos grandes, né? Eu não sei, posso estar errado, né? Pode ser que algum espectador que conheça mais cultura japonesa do que eu, né? Mas eles são, assim, eles são educados para serem muito retraídos em relação às próprias emoções. Eles não são tão expressivos quanto nós. E eu acho que é uma forma deles expressarem isso, né? De colocar essas emoções para fora através da arte, né? Através das diversas artes. Além da parada do japonês mesmo ser uma parada de psicológico, né? Uma coisa psicológica, aquele terror psicológico né? Aquela coisa bem próxima, porque você pegar ali um personagem como o Seiya mesmo, meu amigo, o cara... É sofrimento. É sofrimento demais. É sofrimento demais. E sendo que ele tinha 12 anos, pô. Exatamente a idade do cara, 12 anos. 12 anos, né? Então assim, sofrimento... É um eterno sofrimento. Você pega uma revista, uma HQ americana, você não encontra isso. Pode até encontrar, mas é em menor. É em menor quantidade. Em menor quantidade. Eles não vão pegar uma criança eu acho que a tentativa mais próxima ali é, sei lá, Peter Parker, de mostrar um aperreio mais voltado ali para a vida social com a vida financeira. Sim. Né? É isso.
A grande pegada do Homem-Aranha é essa, é fazer esse equilíbrio entre o heroísmo e a responsabilidade, né? De ter o senso de responsabilidade com as outras pessoas. Pois é, não é ser transpassado por um tentáculo extraterrestre como o japonês. Aí é que a gente entra num detalhe, né? Assim, que muita gente ainda, aqui no Brasil principalmente, se estigmatiza, né? Isso aqui é coisa de criança. Por quê? Porque tem desenho. Sim. Só que quadrinhos é uma arte, como qualquer outra arte. Vamos pensar, por exemplo, no cinema. Tem filmes para crianças, tem filmes para adultos. Quadrinho é a mesma coisa. Tem quadrinho para criança, tem quadrinho para adulto. Por exemplo, esse aqui eu jamais vou passar para uma criança. Um sobrinho seu, sei lá. Por exemplo, diferente de tipo um desse aqui, um crossover, Turma da Mônica e Liga da Justiça, por exemplo, com uma parceria da Maurício de Souza Produções com a DC. Fizeram essa revista, né? Não, até pela a cara Isso, Já uma criança. Uma aranha, tá parecendo Cebolinha grande. Aí veja só, beleza, eu passo isso pra uma. Eu não vou passar, por exemplo, isso aqui. Isso aí já é bem. Ritual romano. Isso aqui é um rito de exorcismo em quadrinhos. Em quadrinhos. Seria... Eu não vou passar para uma criança. Seria aquela. Seria como se fosse uma invocação do mar, sei lá, um exorcista em quadrinhos. Um filme em quadrinhos. Exato. Então, certo. Pesado. Ou então, um HQ como essa daqui, V de Vingança, que traz uma discussão política muito profunda a respeito de autoritarismo, de totalitarismo, faz uma crítica social bem forte. Bem forte, né? Então, não vou estar passando. Né? Mas, assim, pra gente, isso aqui tem muita relevância. Eu vou... pronto, vamos pensar. Quando esse filme estreou aqui, V de Vingança, eu tinha 15 anos, em 2005. O filme é muito bom. É um arraso. Muito bom. Cara, na época eu me empolguei e comprei isso aqui. Que a Panini lançou bem na época. Que essa é a história completa. Eu tinha 14, 15 anos, eu li isso aqui, eu não entendi quase nada. Eu só vim começar a entender tudo que o autor coloca dentro dessas páginas, depois de quê? De ter estudado, ter assim, uma bagagem, né, de história, de geografia, de compreender mesmo, né? Exato, para compreender. Então, o filme já é pesado. O filme já tem... Ele é mais superficial ainda. Ainda é superficial em relação a isso aqui. Ele estava falando anteriormente aqui, até antes de começar, sobre essa vinda, né, das histórias quadrinhos, porque veio histórias quadrinhos de romance, normal. Vieram, né, como a gente falou, Conan, né, é um romance que se tornou quadrinho. Né? Tinham romances feitos já e vieram para os quadrinhos. Foi adaptado. E agora não. Há anos, 10, 15 anos, sei lá, que a força dos quadrinhos dentro do cinema, né, sendo trazidos para o cinema. V de Vingança, né, a gente tem 300, a gente tem Sin City, né, esses 300, os filmes da Marvel, né? Eu nem toco. Kick-Ass. Eu não tento colocar no Marvel porque já tá já cheio. Todo mundo já, sabe né? já, né? E aí tá vindo essa nova onda aí também, com a Netflix. Sim. E a Amazon trazendo, né, seriados, adaptando, coisa que a gente não conhecia mesmo, porque Invencível até então era um negócio que ninguém sabia. Eu sabia que existia, mas não tinha interesse de ver, né? Eu sabia que existia, mas interesse eu não tinha nenhum. Destino de Júpiter mesmo? Tanto faz quanto Legado de Júpiter. Legado de Júpiter. Porque Destino de Júpiter tem um filme, aquele filme tem nada a ver com a dentro. Horrível. Então, assim... o que você acha desse fenômeno assim? Tirando os da Marvel, porque a gente sabe que a Marvel já está. A Marvel e a DC já estão aí, né? Eu acho que eu fiquei, assim, meu grupo social ficou mais descolado nessa época, né? Porque na época que eu era moleque, que eu lia, o pessoal me via lendo quadrinho na escola, era zoado. Eu saía da escola, eu estudava no Objetivo, hoje é extra, né? Mas na época do Objetivo eu saía e ia no livreiro, que era o único sebo que tinha aqui na Piraca que vendia coisa usada. Aí comprava 2, 3 GB lá e às vezes no intervalo, eu nunca joguei bola, nem sabe. A única coisa que eu sei fazer de jogar bola é se for no PS4, no videogame eu ainda jogo. Então assim, me botar num campo... Cara, eu digo a você, nós estamos juntos nisso. O nerd, ele sempre sofreu. O bullying. Hoje não, hoje tem uma proteção. Disse meus alunos já. Nós temos as crianças hoje têm muita proteção.
Na nossa época a gente não tinha, a gente tinha que meter a cara. Aí a galera me via lendo um gibi do Homem-Aranha, dos X-Men, do Batman, zoava com a minha cara. Né? Hoje não, hoje você é descolado. Você conhece quadrinhos, aí tem um filme da Marvel. Ei, velho, é verdade aquele negócio lá do filme que aconteceu assim, assado? Você vira uma fonte de conhecimento. Você vira uma fonte, um oráculo de conhecimento, seu quadrinho, todo mundo procura você, todo mundo pergunta a você. Do nada você tá no trabalho, chega um colega de trabalho que nunca nem conversou com você a respeito disso e pergunta: ei, mas os Vingadores, o Thanos faz isso mesmo, na história mesmo? Tá? Você vai ter que perguntar. E vem perguntar pra gente saber. Eu tive uma colega. Eu disse que aqui era tudo revelado nomes, né? Não sei se eu vou revelar. Eu não tô revelando o nome de ninguém. Você eu não sei se eu vou revelar. Não me comprometo. Eu acho que eu não vou revelar. Mas é o seguinte, tem uma colega minha que ela perguntou, né? Quando é que ia sair o filme do Super-Homem que ele enfrenta o Capitão América? Eu disse, vai sair esse filme? Será que vai sair? Porque, assim, ela achou que os universos eram o mesmo. E acontece muito isso, né? A galera não compreende. Tipo, saiu o Homem-Aranha e aí saiu o Batman e Super-Homem. E ela acha que aquilo ali é uma sequência do Super-Homem, do Homem-Aranha e o Super-Homem, como se fosse o mesmo universo. E a galera às vezes não tem essa compreensão, né? E isso é uma coisa assim que eu tento relevar muitas vezes, porque às vezes a gente sabe que o cara fica insistindo. Você explica que assim, isso aqui não é só arte, a gente sabe que tudo é capitalizado, tudo é negócio, que é um negócio, cara, as pessoas fazem isso para sobreviver. Então, tem um ilustrador, tem um roteirista, um ilustrador, um editor, um colorista, um capista, tem o pessoal da gráfica, entendeu? Tem toda uma indústria voltada para produzir isso aqui, né? E quando o pessoal vê um filme desse, vê um filme do Capitão América, vê um filme do Superman, por que o Capitão América não tá Superman? Cara, uma editora trata de um determinado mundo de super-heróis, outra editora trata do outro. Mas se, por exemplo, a Disney comprasse a DC, que bom, vá lá na Disney, convença um executivo a comprar, né? Convença o Supremo Tribunal Americano lá de que isso não é cartel, não é um crime, não é um crime econômico, um crime financeiro, não sei, né? A Marvel foi quase, né? Queria comprar tudo, né? Começou a querer comprar. A Fox quase não fica com a Disney, né? A Fox por conta porque eles estão monopolizando praticamente mais de 30% do mercado. Lá nos Estados Unidos agora é de cinema, né? Mas então, no quadrinhos isso é possível, né? Por exemplo, um Homem-Aranha enfrentar. Sim, nos quadrinhos é possível porque não tem a burocracia das produtoras de cinema. Não tem esses impedimentos jurídicos. Por exemplo, se você for. Eu estava conversando com um colega que viajou para os Estados Unidos, né? E foi em Nova York. A editora, a sede da DC é de frente à sede da Marvel. Sério? Ficam na mesma rua, lá em Manhattan. E é engraçado porque os caras saem, se juntam, vão tomar cachaça junto no final de semana. E aí brigando. E eles vão brigando porque a DC é melhor, a Marvel é melhor, pô. E os caras bebendo junto, entendeu? Assim, os editores jogando golfe juntos, entendeu? Ganhando dinheiro juntos. Exato. Aí o que acontece? As vendas estavam em baixa. E gastando dinheiro. Né? Acontecia nos anos 90, as vendas estavam baixas. Não estava vendendo nem muito de uma nem muito de outra. O que a gente pode fazer para levar? Vamos fazer um crossover, botar o Superman, um encontro do Superman e Homem-Aranha para ver se dá uma alavancada. Aí faziam esses encontros. Aí a galera, opa, Superman com Homem-Aranha, vou comprar. Liga da Justiça. Anos 90 teve tanto crossover, cara. Olha, teve Batman com Homem-Aranha, Batman com Demolidor, Batman com os Vingadores, Batman com o Hulk, Superman com Homem-Aranha, Liga da Justiça versus Vingadores. Marvel vs DC, junto aquele bololô todo. Você não falou o mais importante. Qual? Liga da Justiça versus Thundercats. Esse daí eu não vi ainda, né? Tô esperando, eu não vi ainda. Não sei se foi Liga da Justiça ou Marvel, ou foi o Vingadores, mas tem crossover com Thundercats. Cara, eu acho que é... É um outro universo, né? Dos Thundercats. Dos Thundercats eu fiquei na dúvida, porque assim, pelo que a gente até estava conversando num dos programas, os Thundercats tem quadrinho também? Né? Sim, tem uns até muito bacana, eu gosto bastante daquele, porque é meio que um universo expandido, né? Sim. Deles lá. E tem um momento que eles encontram com a galera da Marvel. Não sei se é a Marvel ou se é a... Eu fiquei na dúvida agora. Lembrei agora. Não tem? O estúdio que faz os quadrinhos do Thundercats, a Wildstorm, ele foi comprado pela DC no começo dos anos 2000.
E aí os Thundercats, eles fazem parte dos quadrinhos da DC. Sim. Né? Então, assim, é muito mais fácil fazer um crossover, fazer uma história, porque é da própria empresa. Claro. Por exemplo, Star Wars. Star Wars é da Marvel. Quem tem a licença de publicação de quadrinhos de Star Wars é a Marvel. Então, tudo que é publicado de Star Wars hoje em quadrinhos é da Marvel. Se eles quiserem fazer um crossover, sei lá, Vingadores versus Darth Vader. Cara, Vingadores versus Darth Vader, Luke Skywalker versus Galactus. não dá certo, Não dá certo, mas eles podem fazer, porque pertence à mesma empresa. Infelizmente eles podem fazer. É diferente de uma outra, de você simplesmente querer juntar das editoras diferentes. Cara, eles iam ser muito... Eles iam levar muita pedra no prédio deles. Ia ficar uma história horrível, Triste, né? Tem coisas que não casam, entendeu? Não, então, aí eu lembro que tem lá uma cena que é exatamente eles chegando de Tandera, né? em Metrópolis, assim, e tal, e vem o Super-Homem tomar satisfação, meu irmão. Vocês são alienígenas chegando aqui, só alienígena só pode ser eu aqui, não tem outro alienígena. Não, pode haver até uma parceria, como por exemplo da Liga da Justiça e da Turma da Mônica, por exemplo, pode haver uma parceria, mas assim, é uma parceria que tem, vamos fazer essas revistas nesse tema, com isso aqui e pronto. Tem um objetivo definido, isso, né? Não vai ser explorado, nem vai ter repercussão para a cronologia de personagens. No caso de Star Wars, com os Vingadores, tem que ser tipo, acabar a fome no mundo. Aí a gente vai fazer essa revista. Se não fosse assim, eu não queria. Mas assim, não tá mais vendendo quadrinho de jeito nenhum, então vamos apelar. Não tem. Então pra mim, eu acho que nem assim, podia quebrar a empresa, pra mim tava de boa. Entendeu? Assim, e hoje você vê que esse mercado, não assim, Arapiraca, normalmente a gente puxa tudo pra bem próximo da gente, né? Sim, vamos falar de Arapiraca. A gente tem vários... Não dá pra falar de Arapiraca e quadrinho, dá vontade de chorar, porque... A gente sabe que tem vários programas, né? Muita gente faz conteúdo de quadrinhos aqui no estado e Nordeste e tal. E a gente sabe que o quanto mais a gente puxar para a gente próximo, melhor. Sim, né? Então, hoje assim, aqui em Arapiraca já bateu aquela bad. O que você acha? Cara, como é que você está vendo o mercado? Depois que a banca aquela banca, pode falar? Pode. A banca da Argentina, depois que a banca da Argentina fechou, cara, quadrinho aqui em Arapiraca. Acabou, né? Acabou, porque, assim, tem eu lembro que até uns 15, 20 anos atrás você tinha banca Júnior, tinha banca Central, tinha a banca do Argentino, tinha uma banca ali perto da Praça Line. Isso, né? tinha. Então, você tinha muitas bancas. Variedade, né? Você tinha variedade, né? E hoje aqui em Arapiraca você não tem. O que tem hoje aqui em Arapiraca que trabalha com quadrinho é você visualizar, por exemplo, lá no shopping tem aquela feira de livro. Sim. Lá que... De vez em quando aparece né? Tem uns quadrinhos lá, capa dura e tal. Mais Marvel e DC. Umas coleções mais pesadas, isso, né? Tem mais Marvel e DC num preço até razoável, né? Para o formato que é. Você vê, por exemplo... Tem um pessoal que tem um perfil no Instagram que é o Sebo Arapiraca, de vez em quando eles trabalham mais com livro, mas de vez em quando eles colocam um quadrinho ou outro, né, lá e tal. Sim. Mas aqui em Arapiraca mesmo, se você quiser comprar quadrinho, você tem que... Ou você vai para Maceió, para as bancas lá em Maceió, que ainda tem algumas e tem os sebos, ou então comprar na internet. E hoje, internet seria... E hoje a internet ainda é uma concorrência um tanto desleal, porque, por exemplo, você pega uma Amazon da vida, que você não paga frete. Aí, cada traz um quadrinho, digamos, um vendedor local, traz um quadrinho de lá para cá, aí além do custo do produto, tem o custo da transportadora, tem o custo por exemplo, se ele tem um espaço, né, ele tem que ter a manutenção do espaço, se ele tem funcionário, ele tem que pagar o funcionário, né? Então, querendo ou não, tudo isso acaba se embutindo no preço. Né? É muito caro trazer quadrinho aqui para Arapiraca para vender, infelizmente. Eu sofro isso com os tabuleiros, né? Os jogos tabuleiros, como a gente tá falando das mídias também. Muita coisa que sai de revista, né? A gente conversou antes, vem para tabuleiros, por exemplo, o Hellboy mesmo. Hellboy é um livro, que é que é um quadrinho, que é um HQ, que é um jogo de tabuleiro, que é um filme, né? Então, o universo dos quadrinhos, às vezes, eu vejo assim, ele meio que guiando tudo em volta da nossa cultura, até a nossa cultura nerd mesmo. Tipo, você não sabia que tinha board game. Sim. Pode ser hoje eu não sabia, eu descobri hoje que era um board game. Não é isso? Hoje a gente pode não saber que existia o livro, sei lá, o livro do Hellboy, sei lá, o cara que
criou o Hellboy, né? Tem. Não é isso? Então. A HQ ela serve para você. Quando você começa na HQ, vamos dizer, nesse universo, você já está envolto todo. Você já está lendo o Star Wars, você já está lendo né, DC, já está lendo Marvel, já está lendo Hellboy, já está lendo o Kick-Ass, né? Já está lendo 300. Isso. E aí começa a sair um filme, começa a sair uma coisa, então você começa assim, pô, eu tô dentro dessa cultura, né? Eu tô dentro desse universo. Pô, eu posso jogar um board game do Hellboy? Eu sou fã do Hellboy, por que não eu vou jogar o board game do Hellboy? Sim, claro. Que já está no meu escopo ali, né, de coisas. E aí acontece muito isso, porque você pega um jogo desse, por exemplo, você vai pegar uma loja que não seja na Amazon, você vai pagar frete. Se você comprar e tal, ele vai sair no mínimo 20% a mais. Sim. No mínimo 20% a mais. É. Tudo que você pega por lá, principalmente o Prime agora, que todo mundo tem Prime, né? Porque quer assistir os filmes também e tudo que tem lá. O custo também Exato, é relevante assim, né? Principalmente porque quem é viciado, você compra. Você compra uma revista dessa, quanto é vou falar de valores, assim, quanto é uma dessa aqui, por exemplo? Pronto. Uma média, né? É uma média aí. Uma média. Pronto, um formato capa dura desse. Desse, assim, novo. Sai da editora por uma média de 60 a 80 reais. Um Elric desse, por exemplo. Aí você pega uma assinatura da Amazon ali, que é 90 o ano. Né? Você vai ter um conteúdo gigantesco ali dentro. Ainda vai ter frete grátis, não sei o que. Então é muito compensa bom. muito mais. Muito bom. Você está comprando seu quadrinho, você está não sei o quê. A Amazon não precisa da nossa propaganda, com certeza. A gente precisa mais da propaganda dela, eu quero que você da gente. Mas a gente sabe que é isso, não tem para onde correr. É puxar esse formato de venda da Amazon que não afetou só o mercado de quadrinhos, não, afetou o mercado de livros também. Né? Esse formato de venda dela, que foi extremamente agressivo. Quando a Amazon chegou aqui, no início dessa década, 2013, 2014, quando a Amazon começou a vender, você tinha coisa com desconto de 60% a 70%. Tinha uns dias de promoção que um livro que era R$70, você comprava por 25. Hoje você já não vê. Tá mais caro o negócio. Porque muitas livrarias físicas quebraram, muitas livrarias online quebraram, porque não tem condições de concorrer. Né? Então, hoje aqui em Arapiraca, a opção que a gente tem quando quer comprar quadrinho, ou você conhece pessoas que colecionam quadrinho e elas têm algum item que elas vão se desfazer, né, da coleção, ou então você compra pela internet. Ou mais perto que tem fisicamente é Maceió. Eu posso dizer que assim, na minha adolescência ali, quando eu saí da escola, o que eu fazia... Garanhuns também, quem tem essa... Garanhuns ainda tem umas bancas de revista lá que... O pessoal lá no sertão de Pernambuco, o pessoal gosta de quadrinho pra caramba. Tem um consumo bom. Tem um consumo... porque assim... Eu fui uma vez, eu tenho, pronto, o Edges, meu amigo, Sim. Ele é de Garanhuns. Eu fui lá uma vez, pô, a gente passou umas 2 ou foi 3 bancas, cara, você não via, sei lá, uma revista dessas como, sei lá, Caras. Você não via, você só via quadrinho, Funko colecionável, figurinha, álbum, essas coisas. Tem o Funko também, né? O Funko é uma coisa que tá absurda, assim, porque minha ela vê também. Minha esposa coleciona. Porque vem também um pouquinho do vício também dos quadrinhos, né? Você quer ter um personagem Funko. Você não sabe que é Funko, é bonequinho, cabeçudo, feio pra caramba. Não, é bonitinho. Eu tô dizendo que você tem coleção. Ela vai assistir o programa, você vai ver. Eu já tô dizendo aqui porque é feio. Quem tiver os seus Funko, passem lá pra casa, porque eu cuido dele bem bonitinho. Não tenha medo. Eu vou deixar lá, depois eu jogo no lixo. Pode deixar comigo. É um bonequinho bem bonitinho, cara, e eles são muito colecionáveis. É um enorme de variedades, né? Sim. E você consegue colecionar todos os heróis da Marvel de Funko. Todo e várias versões. Aí tem a versão do filme, a versão da revista, a versão... A gente que é nerd, a gente sofre, bicho. Tem que ter 30 empregos para tem que ter muito dinheiro para consumir. Para gastar. Eu mesmo eu tinha dado uma reduzida, aí quando foi esse mês passado eu vi uns mangás que eu queria e pronto, caí na armadilha e acabou. Não, desse aqui eu dividi em 55 vezes, né? Porque é o cartão especial. Meu board game minha vez. Financiei pelo governo federal e tal, e tá lá. Né? Pegou subsídio. Subsídio, tudo que eu pude fazer eu peguei. Mas eu tinha que pegar, né? Eu dividi, juntei 50 amigos para dividir. Fez um consórcio. Consórcio, exatamente. É o consórcio de board game. Tá ferrado. Então assim, mas aí você falou dos formatos. Falando dessa parte de formatos. Mensal,
né? Mensal e encadernado. Encadernado. Que são, hoje no Brasil, os dois principais formatos de consumo de quadrinhos é esses dois formatos, que é o formato mensal, que é essa revista lombada canoa, de poucas páginas, né? Certo. Mais ou menos nesse estilo. E o encadernado, que pode ser o capa dura, né? Hoje está muito comum, né? O formato capa dura. Sim. E o capa cartão. Isso para comics. Para o mangá, o tamanho normalmente não varia. O tamanho normalmente sempre é esse. O que vai variar no mangá é o tipo de papel. Alguns mangás vêm com papel de melhor qualidade, que é esse papel mais branquinho, que a gente chama de papel offset, né? Que é um papel que a tinta ela pega melhor. Então, as cenas ficam mais nítidas, né? Mais bem colocadas. Deixa eu ver aqui uma cena desse. Pronto, essa daqui, não tem nada demais. Não, E peraí, deixa eu passar pelo Não, senso. Passar pelo senso aqui. Não, esse aqui tá bom. Não, tá tranquilo. Peraí, tá tranquilo. Tá tranquilo. E esse aqui que é o papel o Look Screen. Look Screen, que é um papel que ele é mais amarelado, né? Que você pode ver, é um papel mais amarelado, mas que ele tem uma gramatura boa, só que assim, é um papel mais poroso, então ele se desgasta com maior facilidade. Mais rápido, isso né? aí. No caso assim, eu tô vendo aqui que esse mangá aqui, preto e branco. É uma tendência do mangá ser preto e branco? Sim. Cara, se a gente fosse falar de mangá, ia ser um programa inteiro só de Pode mangá. marcar o próximo mangá. Porque lá o ritmo de produção é desumano. Eu digo que é desumano porque assim, os caras têm que entregar semanalmente uma história de 20 páginas, escrita e desenhada. Certo. Então você produzir 20 páginas de conteúdo, a maioria desses mangakas, que são os caras que escrevem mangá, eles desenham e roteirizam, só eles sozinhos, né? Então, quando o cara tem uma fama maior, assim, ele tem um certo nome no mercado, por exemplo, Akira Toriyama do Dragon Ball, hoje ele trabalha mais em relação aos roteiros, né? Mas a arte mesmo são os assistentes dele, Então, o pessoal tem que produzir 20 a 25 páginas de conteúdo para uma semana. Não dá tempo de colorir. Porque vai para uma revista enorme, um volumão de 700 páginas, um calhamaço desse tamanho, né? Chamado ou Shonen Jump ou Seinen Jump, vai variar de acordo com o estilo, né? de história. Então, nessa publicação de 700 páginas, vem 20 a 30 histórias, né? Publicadas ali. Então não dá tempo da editora colorir tudo, pintar tudo. Então fica preto e branco e é uma coisa que o oriental normalmente ele gosta. Ele não liga para a arte ser colorida. Já acostumou. Já acostumou. No quadrinho ocidental existem obras preto e branco? Existem. Por exemplo, se você pegar os fumetti, que é o quadrinho italiano. O quadrinho que mais vende depois de Turma da Mônica no Brasil é fumetti, que é quadrinho italiano. Sério? Tex. O Tex. O Tex é o quadrinho que mais vende hoje no Brasil depois de Turma da Mônica, é o Tex. Sabia. Então é preto e branco. E a galera o ritmo de produção é muito ágil, muito rápido. E é italiano. No caso, a produção é italiana? É, tudo italiano. Embora as histórias se passem nos Estados Unidos, na época do faroeste dos Estados Unidos, mas a produção toda italiana. É que era normal, né? Porque na verdade os italianos criaram o faroeste. O faroeste espaguete, né? O faroeste espaguete é dos italianos. Né? Então, no Japão é isso. O ritmo de produção lá é tão intenso que não dá tempo de colorir. Já aqui no Ocidente não. Os caras têm um mês para fazer uma história de 20 a 25 páginas. Aí o que acontece? Que os caras faziam uma semana, o cara fazia um mês. Fazia um mês. E normalmente não é uma pessoa só para escrever e desenhar. Aqui é uma pessoa para escrever, uma para desenhar e uma para finalizar. Fácil demais. São 3. É fácil demais. Então, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não coloque palavras na minha boca. É fácil, cara. Isso aqui mas assim, o pessoal fica mais à vontade. O pessoal fica mais à vontade aqui para. Ele fala um desenhozinho, dá uma descansada, vai tomar um café, volta. Vai. Agora, quem demora para escrever história em quadrinho europeu? Esse Elric aqui mesmo, ele levou. Cara, levou um ano para os caras escrever o roteiro, desenhado e finalizado. Um ano. Vamos só. Esse aqui tem equipe maior também. Volumes. Equipe maior também, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas na equipe disso aqui. Então. Não vou falar nada. Se aquele ali não fez, esse daqui passou um mês pra fazer. Pensei que você ia se comprometer mais. Não, então, não vou falar nada.
Daqui a pouco tem um problema aí. Isso, exato. Entre nações. Como é que por você minha quer causa. expandir para o público, europeu do deixa TV quieto. Liberdade? Deixa Não quieto. vai. Então, assim, eu sempre fiquei muito curioso sobre essa questão da produção. Agora você já me tirou realmente a questão do colorido, né? E do coisa. Qual a possibilidade de um... O que é que faz um quadrinho desse, por exemplo, Lobo Solitário? A gente sabe que tem vários filmes Sim. que são baseados nele. Sim, né? sim. Tem a temática de samurai, ela é muito recorrente. Que diga Mandalorian recentemente puxou tudo, né? Puxou muito tudo. Samurai aquilo ali. Meu Deus. E a galera vê, já que a gente entrou em Mandalorian, você pegou no meu calo, a gente vê até a própria trilha sonora, né? Sim. Que a trilha sonora do Mandalorian, não era para entrar no assunto, mas já entrou, é que ele mistura. O que impressionou mais em Mandalorian sim, a trilha sonora. É muito boa a trilha sonora. Pode dizer, pô. Cara, boa, é fenomenal aquilo ali. É muito top. Porque é o seguinte, ela mistura um pouco do faroeste Sim. com um pouco daquela música oriental, de japonês, aquela coisa de tensão oriental, né? E cara, é Star Wars. E você fica. O que está acontecendo aqui? Eu estou assistindo, não sei nem que eu estou assistindo mais. Você vê como quando você tem um realizador bom por trás de uma obra, quanto que isso não enriquece. Uma pessoa que tem as boas referências. As boas referências. Lobo Solitário é a melhor. Lobo Solitário é isso, pronto. Esse mangá, Lobo Solitário, é a história de um pai, né? Esse daqui, o Lobo Solitário, é a história de um samurai, que ele era executor do governo japonês, e ele é traído e começa a ser perseguido. E ele se torna um Ronin, que é um samurai sem mestre, um samurai sem senhor, sem feudo. E ele se torna um mercenário. Ele começa a cobrar, eu mato pessoas, né, por uma determinada quantia de dinheiro, vira um matador de aluguel. Só que ao mesmo tempo em que ele se torna isso, você tem a relação dele com o filho dele, que é explorada, tem a relação dele com as pessoas que ele conhece, que ele vai conhecendo ao longo do percurso, o quanto ele vai aprendendo e o quanto ele vai ensinando também as pessoas. E matando também. Ele mata, não mata pouco, não. E os valores assim que ele apregou, valor de honra, de respeito, de disciplina. Isso. Você vê muito isso. Então, você vê que um mangá que aparentemente, uma história que aparentemente era só uma história de vingança, mas tem vários elementos ali envolvidos no meio. Por exemplo, esse Elric é a história do rei feiticeiro de Menil Bonnet. Esse rei feiticeiro, ele é um cara que ele é albino e ninguém da raça dele é albino. Todo mundo é uma cor mais amorenada. E ele é visto com preconceito. Mesmo ele sendo o rei, ele é visto com preconceito. Ele tem que lidar com esse preconceito. Ao mesmo tempo que ele tem que lidar com preconceito, ele tem que mostrar, né, o quanto ele é valoroso para a sociedade. Para a sociedade, do próprio reino. Né? Ele é o rei. Exato, ele é o rei. Ele tem que mostrar que ele é valoroso para aquilo ali. Você pegar, por exemplo, esse Batman aqui, o casamento do Batman. Essa HQ aqui. Pronto. Olha aí, casou com quem? A própria imagem da Disney, né? A própria imagem da Casou com quem? Mulher gata. Embora eu não sou muito. Não era pra ter casado com ela, não. Né? Enfim. Programa do Ratinho que decida depois. O DNA. O DNA decida depois. Né? Mas. Mas eu sei que com 6 meses ele estava no Ratinho. Brigando lá. Como se precisasse. Acaba com o dinheiro que o Batman tem e ainda for brigar por causa de DNA. Meu Deus do céu. Né? Então, você vê uma história de casamento, então um romance, num HQ que é voltado para o público masculino, pré-adolescente, adolescente, né? Inicialmente, né? Se é voltado para adolescente, eu posso. É claro que eu posso ler. Isso não é impeditivo que eu possa apreciar a obra, né? Então você vê que dá para você trazer muitas coisas para. Por isso que é a fonte interminável, pelo menos para mim, é a fonte interminável para puxar para outras culturas, né? Para outra fonte, por exemplo, filmes, que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo, filmes e séries. Maioria das coisas que estão acontecendo, tudo você vê referência de quadrinhos. Sim. Tudo. Quando não é o próprio quadrinho, quando não é o próprio, é a referência. Eu acho que esse momento foi muito bom pra gente, porque assim, tirou muito do preconceito que se tinha com o quadrinho. Quando histórias em quadrinhos chegaram no Brasil, chegaram eminentemente voltadas para o público infantil e chegaram num formato muito pequeno, aquele formatinho bem pequenininho. Eu devia ter até trazido um formatinho, que é menor do que um mangá, mais ou menos isso aqui. Então, o nome que se dava, até engraçado, é que essas histórias chegavam numa revista chamada Gibi. E por isso que o nome aqui no Brasil se chama Gibi, se dá o nome disso aqui de Gibi, que é até uma figura de linguagem. O gibizinho, né? O gibizinho e tal, tudo.
é um gibi. E a gente vê que não é simplesmente para criança, não é simplesmente infantil, né? É uma mídia voltada para todos os públicos, para todo mundo. Todo mundo pode colecionar. Até porque hoje não, né? Mas Maurício de Souza mesmo, você vê várias mensagens ali na Turma da Mônica que a gente só pega depois que está adulto. Sim. Não é? Ele pode dizer o que for, mas não importa. Né? A galera já viu, já reviu, não tem como ele escapar disso. Então, assim, sempre tem aquela mensagem subliminar, né? Do próprio gibi, como você falou, do Maurício de Souza, por exemplo, do Walt Disney, né? Das histórias do Walt Disney mesmo, né? A nossa primeira fonte literária educacional foi Turma da Mônica. Isso, Turma da Mônica. Quem é que não começou a ler lendo com a Turma da Mônica? Eu comecei com a Turma da Mônica com um primo meu, né? O Jean, que ele já não mora aqui, né? Com o governador Valadares. Mas ele foi o cara que introduziu no universo de quadrinhos com a Turma da Mônica. Só que eu lendo Turma da Mônica, ele dizia, cara, ele já era mais velho que eu, tipo, 10 anos mais velho, eu acredito. Uns 10 anos, 15, 5 a 10 anos mais velho. Só que ele sempre dizia, leia, agora leia para entender. Eu falar isso pro pivete de 10 anos, você vai dizer, beleza, vou ler para entender. Eu não entendia nada, né? Eu lia a história. Vai ler com um dicionáriozinho de lado e falar essa aqui, deixa eu ver. Era a mesma palavra, mas era o contexto, né? Todo aquele contexto ali, ninguém pegava. Eu mesmo não pegava. Sim. Hoje eu tenho um sobrinho meu que ele é escritor, ele desenha, eu tenho um sobrinho que desenha histórias em quadrinhos. Aconteceu comigo um lance assim, quando eu tinha 12 anos eu li uma história dos X-Men que sugeria que o Wolverine estava, né, tendo uma relação lá, teve uma relação com a Jean Grey. E eu achei. Treta. E eu achei normal. Muitos achei normal, achei tranquilo, de boa. Aí depois, ela diz a idade dela, não sei qual foi o motivo, mas ela diz a idade dela. Aí hoje eu fui, assim, hoje não, né? Pouco tempo atrás eu fui reler. Cara, ela tinha 16 anos. Aí peraí, o Wolverine é um cara que tem uns 200 anos, sei lá, uns 100 anos de idade. Acabou de ter relação com a menina de 16 anos. Isso é crime. Isso é pedófilo, pelo amor de Deus. Né? Você às vezes vê um negócio dele, tipo, na época eu ia perceber isso nada. Eu percebi isso hoje, que eu já tenho. Você só pensou no Ciclope, né? Eu pensei, sendo corno. Você só pensou nisso. Mas ela tem um olho só, ainda tem chifre. Não é, ainda o canal tem um olho, não pode ver, ainda fica nesse negócio. Mas o que acontece das histórias assim, são coisas realmente absurdas assim. Aí ele começou a dizer, cara, leia, vai ler Tio Patinhas também, né? Sim. Aí ele começou, vai ler Tio Patinhas, vai ler Mickey, vai ler Papai, aí começou. É tanto que meu personagem preferido depois virou o Pato Donald com as histórias do Tio Patinhas e o Pateta. Pra mim eram esses 3 caras aí que guiavam minha vida. E na Turma da Mônica tinha um cara especial pelo Cascão. Né? Gostava de tomar banho, né? Era, né? Eu vou mentir. Você não devia, você se entregou de graça. Eu não vou mentir, né? Minha mãe me deu esse apelido e tal, depois com o tempo, né? Com o tempo ela viu essa... Eu gostava do Chico Bento porque minha família, eu tinha muito contato com familiares do sítio, né? Então eu me identificava muito com aquele clima lá de sítio, né? De mato, de fazenda. Sim. Então a gente já nesse assunto da DC, qual o cara que você acha que pra você é o cara? O que? O meu herói preferido? Da DC, Batman. Cara, nem pensa. Você não pensa no negócio dele. Não deu nem tempo, bicho. Batman. Eu tenho discussões sérias sobre isso, sabia? A galera... Eu sei, eu também tenho. Eu sei todas as contradições sociais, políticas, econômicas que envolvem o Batman. Não vou entrar nessa discussão aqui agora. Não, tranquilo. Mas o cara é bom. Né? Eu gosto demais da história do Batman. Então eu vou ficar calado. Mas, não, depois a gente pode conversar tranquilamente, não tem problema. E da Marvel? Homem-Aranha. Cara, às vezes o Demolidor dá uma subidinha. Agora de equipe, se você falar de equipe, X-Men. Não, X-Men é fenomenal. É incrível. É muita coisa que acontece ali dentro, né? Os caras. E toda aquela briga para eles se firmarem, né? Como uma equipe de super-heróis. E nunca é vista como equipe de super-heróis, sempre é vista como desdém, né? E fora principalmente pelo governo. Isso, que eles sofrem preconceito, né? Aquele racismo que eles sofrem estruturalmente é complicado. O que você acha que vai acontecer com a entrada deles agora no universo cinematográfico aí?
Eu espero bombar. Não, com certeza vai, até porque a gente sabe que a mente pensante por trás do filme de Marvel, que é o Kevin Feige, ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Esses caras, eles já têm o plano de quais filmes vai sair nos próximos 10, 15 anos. Provavelmente. Quais as histórias eles vão contar. Muito bem planejado. Então, pronto, é uma coisa que eu não tenho preocupação nenhuma de dizer assim, esse filme vai ser bom, se vai ser ruim. Vai ser bom, com Você certeza. vai assistir. No mínimo vai ser mediano pra bom, no mínimo. Né? Dessa levada pronto, a gente veio Batman DC. Existe algum outro de outra editora, por exemplo, Vertigo, né, mesmo, tal, que você tem algum personagem especial, Spawn, né? Spawn. Eu tô fazendo uma live... Soldado do Inferno, é fenomenal. Assim, ele é muito subestimado, o pessoal subestima pra caramba. Eu faço até parte de um grupo do fã-clube do Spawn aqui no Brasil. O pessoal subestima pra caramba porque o Todd McFarlane, que é o criador dele, ele era um desenhista, assim, Todd McFarlane, eu sou o desenhista que desenhou a HQ mais vendida da história, né? Que foi uma edição do Homem-Aranha lá de 1990. E ele criou esse personagem, que é um cara que morre, né? Ele é assassinado, vai pro inferno, faz um pacto com o diabo e volta, só que o diabo sacaneia ele, né? Ele volta 5 anos depois do que ele deveria ter voltado, ainda volta todo desfigurado, todo transformado, e ele tem que aprender. O que esperar do pacto? Você faz um pacto com o demônio e você espera que o demônio seja honesto. Não vai, né? Não vai. Você não pode esperar isso. E aí o demônio sacaneia ele e ele volta pra Terra, e aí ele tem que lidar com um monte de problema. Ele tem que lidar com o fato de que ele não pode mais ficar com a esposa dele, que ele amava ela. Tem um filho, né? Um filho. A filha da esposa com o melhor amigo dele, que casou com a esposa dele, né? Sabe, depois que ele morreu. É meio Walking Dead até, né? O negócio aí. É uma coisa bem... entendeu? Aí tem isso. Aí ele tem que lidar com o céu querendo eliminar ele, porque ele vai ser um dos grandes generais da Guerra do Apocalipse, né? Do céu contra o inferno. Tem o inferno querendo fazer o que quiser com ele, e ele batendo o pé que não vai ser... O cara é meio revoltado também, inferno, né? O joguete do inferno, né? Ele tem que lidar com problemas de humanos caçando ele também, a polícia de Nova York. Então, assim, é um negócio bem grande, bem complexo. Tem muitos antagonistas, né? Isso, as pessoas subestimam muito o Spawn. Eu não gosto de Você fala de subestimar, assim, as histórias dizem que as histórias são rasas, as histórias são... Certo. Mas assim, não é que as histórias algumas podem até ser rasas, mas tem umas, tem uma história mesmo do Spawn que ele praticamente faz uma denúncia, o autor faz uma denúncia de um pai que maltrata os filhos, bate nos filhos, entendeu? Tem uma outra história lá, porque o Spawn ele salva uma história de uma mulher que ela é estuprada, ela é violentada, e meio que isso foi foi um gatilho para várias denúncias de pessoas de abusos sexuais, assim, por parte da polícia. Aumentou, e de algumas pessoas lá em Nova York, né, na época, entendeu? Então, queira ou não, o cara consegue trazer uns temas mais pesados, até porque quando você envolve céu, inferno, essas coisas, já por si só já é uma coisa bem... Né? Aí já vem toda a parte religiosa por trás, vem a parte o pessoal vai querer ler, trás, né? Isso, aí a pessoa mexe muito com o cristianismo e tal, já não é... Mas não é demônio. Hellboy também mexe pra caramba com isso, com o cristianismo, só que Hellboy ele consegue ser mais investigativo. O Hellboy é muito mais humano do que o Hellboy, que é o próprio, né? Sim, ele acaba sendo mais humano do que os humanos com que ele vai... Não é? Investigar que ele vai... Não, e até comparando ele com o Spawn mesmo, sim. O Spawn é muito, assim, ele tem as noções de humanidade dele, claro, só que ele tem muito mais poderes até do que o próprio Hellboy, pelo menos eu vejo assim. Sim, o Hellboy é um cara limitado, né? Porque ele é limitado, ele tem as limitações de poder dele, só que o Hellboy não, o Spawn tem um poder grande, né? O simbionte, a parada toda que ele tem, é muita coisa. Aí o Hellboy não, aquele cara que tá ali segurando, investigando coisas pequenas para resolver um negócio absurdo. Um negócio enorme depois. Não é? E o Spawn não, o Spawn é aquela coisa já apocalíptica mesmo, né? Vem anjo para matar, como você falou, Angela a caçadora do Spawn. Caçadora de Spawn. A mulher é uma caçadora de Spawn, velho. Eu ia querer receber a Angela aqui. Hoje ela tá na Marvel, né? Hoje tá na Marvel? Porque ela foi criada pelo Neil Gaiman, o Neil Gaiman conseguiu na justiça os direitos da Angela, né? Os direitos de copyright, e aí depois ele pegou e vendeu pra Marvel. Aí agora ela é dos Guardiões da Galáxia na Marvel. Então a gente pode esperar, né? A qualquer momento. Pode aparecer.
Pode aparecer no próximo filme do Thor, inclusive. Bom. Espero que venha caracterizada como ela é. Espero. Uma ruiva bem... Né, ela venha, que ela venha. Porque, assim, ela é brutalizada. Isso. Ela é brutalizada. Não tem... Aquela a Valkyriazinha lá da... Não tem conversa com a Angela, não. Ela vem pra arregaçar e acabou. Porque eu achei a Valkyria... Ela é interessante, personagem interessante, a Valkyria, só que comparado com a Angela... a Angela é mais brutal. Não tem nem comparação, né? Vamos dizer assim. Puxando já pra... É porque, assim, eu não perguntei por que o Batman. Cara, o Batman... Você falou do Spawn, por quê? Agora por que o Batman? O Batman, porque... Cara, desde que eu me entendo por gente, desde que eu vi aquele maldito filme do Tim Burton na sessão da tarde, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu sou fã do Batman. Entramos aqui hoje nesse assunto também, não foi? Cara, pra você ter uma ideia... quando aquele filme eu sabia que aquele filme ia passar na TV, meu amigo, o resto do mundo morria pra mim. Eu só vivia aquele dia mesmo em função de assistir aquele filme do Batman. Nunca tivesse assistido ele várias vezes. É muito bom. Infelizmente, como a gente já comentou também, tem as contradições. Tem um buraco depois. Agora, o que eu gosto muito no Batman são a pegada sombria. Eu gosto muito dessa pegada sombria das histórias. E também gosto muito do teor investigativo. Sim. O teor investigativo das histórias dele é muito bom. Sem falar que a galeria de vilões do Batman é uma das melhores que tem nos quadrinhos. Ele estava conversando aqui anteriormente também na questão dos vilões dele, que eu acho que são os vilões mais próximos do fã. Sim, são os caras que estão mais próximos do fã, até mesmo às vezes do que o próprio Batman. Porque ele consegue fazer com que você, poxa, eu seria vilão assim também. Porque o que aconteceu com esse cara... E pra você ter uma ideia, assim, são caras que, normais, a maior parte deles são portadores de transtorno mental. Não é? São portadores de sofrimento mental. Você vai dizer que o cara como Coringa, o Bane, o Espantalho, o Pinguim, o Charada, são pessoas normais? Não. São pessoas que têm um sofrimento mental intenso ali. Você percebe que tem um sofrimento mental intenso ali. Então, queira ou não, como a gente, principalmente nesse último ano de pandemia, nossa mente foi muito testada, né? Nossa saúde mental foi muito testada. Então você meio que começa a identificar algumas coisas assim. Rapaz, até que esse cara não é tão errado nesse ponto específico, né? Mas eu falei aqui também no programa anterior que nós nerds, nós tivemos muitas saídas da pandemia, né? A gente tem o nosso GB, nós temos o videogame. Agora quem só ia pro bar, né? Aí infelizmente ficou sem. O que eu mais senti falta, e sinto até hoje, cinema. Mas já tá aí, né? Dia 20. Dia 20. Mas toda semana eu tava lá, nem que fosse um filme que eu não quisesse tanto assistir, mas eu adoro cinema. É o que eu tava conversando com a minha esposa essa semana. O cinema, ele tem uma coisa. Você pode dizer que, se você tem o filme em casa, você baixa em casa, ou então você assiste na Netflix. Mas no cinema tem uma coisa. Cinema tem uma coisa. Cara, quando a gente assistiu Vingadores Ultimato, que o Capitão América diz Vingadores, avante! Meu amigo, a galera gritou de uma forma dentro do cinema, todo mundo todo mundo com saudade desse, né? Todo mundo parecia final de Copa do Mundo. Parecia gol do Brasil no final de Copa. A galera toda maluca lá, eita, e agora? Finalmente! Foi bom demais. Provavelmente o programa, quando for lá, a gente já vai ter ido pro cinema, vai estar todo mundo mais tranquilo. Isso. Ou não, senão estamos próximos de ir. Estamos próximos de ir. Aí, Homem-Aranha, por quê? Homem-Aranha porque quando eu comecei a ler Homem-Aranha, foi justamente quando eu era adolescente. E o Homem-Aranha que eu comecei a ler, que foi o Homem-Aranha Ultimate, devia ter trazido também alguma coisa do Homem-Aranha Ultimate. Era um cara adolescente, então ele passava pelos mesmos problemas que eu passava como adolescente. Então, a dificuldade de chegar numa garota para dizer que gostava dela, ou então a dificuldade de preciso passar numa prova, se eu não passar nessa prova eu posso reptiliano, ou então eu preciso estudar para passar no vestibular, ou passar no... Então, os dramas dele... Isso, os problemas dele é comum, então aproxima a gente dele, aproxima a gente. E os X-Men eu gosto pra caramba, eu gosto até hoje, principalmente por conta da animação, né? Meu grupo preferido. E por causa da animação dos anos 90, que eu achava espetacular e até hoje. Tá lá na Amazon também. Também tem, né? Tá lá na Amazon. Aquela animação. Esses dias eu fui assistir e eu não consegui assistir. Por quê? Não envelheceu bem. Não envelheceu bem. Não.
Eu confesso que faz muito tempo que eu vi. Exato, não veja mais. Fique com a sua memória fresquinha. É que nem, deixa eu ver. Evolution. A Evolution mais contemporâneo. Envelheceu bem. Agora o X-Men... Pronto, é uma parada que eu gosto muito, Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto pra caramba. Você assistiu meu mangá preferido. Eu reassisti algumas coisas. E aí? Aí você... Isso aí... É difícil. Assim. É difícil. Mas... Pô, tem Lost Canvas que dá pra assistir, Lost né? Canvas Que é novo. É muito bom. Né? Lost Canvas tem... Dragon Ball também, tem umas coisas que você reassiste, você é bom, mas... Que é tudo vindo também dos HQs. Tem uma série do Dragon Ball que não é oficial, né? Se eu não me engano. É o GT, se eu não me engano. Ah, sim, o GT. Né? O GT não foi escrito pelo desenho. autor. Não tem mangá. Foi um um anime feito direto, sem base, né? O Akira Toriyama deu autorização, mas não é canônico, não faz parte do mundo de Dragon Ball. Tipo, eles podem fazer, mas eu não considero. Não considera como canônico. Ele deu autorização para fazer. É igual as revistas de Star Wars, né? Puxar uma dessa aí. Isso daqui não é canon. Isso, tudo que tem Legends, né? Isso, tudo que tem Legends, a gente pode dizer que pode ou não ser canon, né? É aquela coisa, se a Disney achar que vale a pena utilizar alguma coisa dessa história nos filmes ou nas histórias que eles estão publicando agora, beleza. Se não, também fica aí como uma curiosidade. Uma curiosidade, né? Porque muitas histórias, e foi uma coisa que saiu antes dos filmes também, por exemplo, Mandaloriano, né? Tinha revista do Boba Fett. Sim. Muita coisa que ele fez. Sim. Logo após ter caído no Sarlacc, né? Isso. Sair do Sarlacc, tem ele fazendo um monte de coisa. Sim. Depois que ele morre no filme, né? Isso tudo é Legends. E aí a gente ficou naquela ansiedade de saber o que é que eles iam utilizar. E aí quando foi nessa última temporada, né? Exatamente, apareceu o Boba Fett. A gente tinha essa esperança dele aparecer, né? Eu mesmo tinha a esperança dele aparecer, porque nos gibis, nas HQ já tinha muita coisa dele, e eu ficava sempre perguntando. Sabe o que eu achei mais legal nisso aí? Foi porque usaram o mesmo ator que fez o Django lá no Ataque dos Clones. Né? Foi o mesmo ator que trouxeram pra cá, e eu achei isso massa, porque ao mesmo tempo em que você traz esse personagem, você também relembra a trilogia do início dos anos 2000, né? Isso, e tal. 2001. Muito bacana. Criou a ligação, né? Criou essa ligação. Tudo bem que ele tá mais fortinho, tudo bem? Porque assim, quando eu nasci, os filmes de Star Wars já tinham estreado há muito tempo. Eu nasci em 89, o Retorno de Jedi é de 85. Então eu cresci assistindo o Ameaça primeiro é de Fantasma. 79 para 80, né? Isso, 79 para 80. Eu cresci assistindo Ameaça Fantasma de 98, Ataque dos Clones de 2002 e Vingança dos Sith de 2005. Pra mim era a minha referência de Star Wars. Né? Depois disso foi que eu me interessei em ver os antigos. Então assisti os antigos e tal, gostei também, achei massa. Essa trilogia mais recente, já não gostei tanto. Mas diga isso não. Mas não condeno tanto, né? Não condeno quem gosta, né? Eu particularmente não curti tanto. Eu gosto muita coisa daquela trilogia nova, mas como você disse, é papo para outros... É para outro programa. Outro programa, porque Star Wars, não sei não se vou fazer esse papo de Star Wars, porque ele vai ser muito controverso. Se eu já realmente, fiz, já foi pro ar, não sei, mas assim, vai ser muito controverso, porque as últimas reuniões que eu tive com o grupo, sempre... É que você faz parte da Ordem Jedi Alagoas. Isso, a gente tem a base avançada, que faz parte da Ordem Jedi Alagoas, e eu sou o presidente, né? A gente juntou a galera e deu usam a força, sabe de luz. A gente direto, aqui mesmo eu tô usando. De vez em quando, Por isso que tem um sobretudo com capuz ali. Na hora que eu vou embora eu coloco. Você deixou. Eu coloco ele, entendeu? Pessoal, acredito que se a gente fosse passar, como todos que vêm até aqui, né? A gente ia passar a tarde inteira. A tarde toda falando sobre quadrinhos, que é um universo enorme. E gostei muito de ter falado contigo. E tenho certeza que em outro momento a gente pode usar especialidades, vamos dizer assim. Falar só sobre Hellboy, ou falar sobre, sei lá, essa transição dos quadrinhos para o cinema. A gente tá para trazer o Caju para falar. O Caju talvez a gente chama. O Caju ele domina mais essa parte do cinema, e das séries, né? Então, a gente podia fazer um papo todo mundo junto assim, seria ótimo. E aí fazer aquele crossover Isso. de cinema. Posso falar que o Nerds da Banca eu saí por conta das minhas próprias atividades, né? Assim, eu tô trabalhando, eu trabalho pelo Estado, mas eu também estou dando aula, então eu tenho que ter tempo para preparar a aula, corrigir prova, essas coisas. E tem a produção do Nerds da Banca. E tinha a produção do Nerds da Banca, aí eu resolvi me afastar do Nerds da Banca, né, por um tempo,
E quem está lá agora é o Esdras, quem está fazendo as postagens e tudo, que também é outro que tem um conhecimento muito grande de quadrinho e videogame. Ele sabe bastante coisa. Eu assisti alguns programas até quando você estava lá ainda, né? E algumas coisas que eu vi que realmente deu uma diminuída no volume de produção. Até por causa da pandemia também, né? Sim, também. A gente limitou muito os encontros entre a gente também por conta fica da mais pandemia, difícil fica mais de fazer conteúdo. Mas realmente, para mim, tá com regularidade na Jabanca, realmente atualmente tá complicado, tá difícil. Talvez chamar o Wesley depois aqui também. Sim, seria outros temas seria muito bom também. Ele conhece muito também de mangá, conhece até mais do que eu de mangá e videogame, ele conhece pra caramba. Né? Ainda tem esse universo, né? Porque muita coisa de mangá também vai pro videogame. Vai pros games, muita coisa dos games vai pro mangá e pro quadrinho. God of War mesmo, né? Sim. Tem várias referências. Bom, algum recado aí pra galera? O recado que eu tenho é leiam quadrinhos, é muito bom, é muito gostoso, é um entretenimento para você estar em casa mesmo num período como esse, é um dos melhores que tem. Queria mandar um abraço também para a galera lá do Spawn Brasil, que eu faço parte, né? É um pessoal que está sempre, a gente tem um site lá, a gente está sempre atualizando lá, né? Os canais aí. Você segue no Instagram, @Spawn Brasil. No Facebook também, Spawn Brasil. E tem o site www.spawnbrasil.com.br. E siga também o Nerds da Banca, né? A gente sempre está postando alguma coisa lá, sempre está mostrando alguma coisa lá com vocês. Sigam aqui é o TV Liberdade e a Ordem a Sejal, né? O Conselho Jedi base avançada, né? De Alagoas. Isso. Eu sigo também, né? Eu sempre estou por dentro assim do que acontece, essas novidades que vocês sempre estão colocando lá. Tu coloca conteúdo no teu pessoal também? No meu pessoal, normalmente não só uso pra brincar e, assim, fazer coisa de... Minha esposa disse que meu Instagram é de um cara de 80 anos, porque eu só posto coisa de gente velha. Tranquilo, então não segue ele. Não segue. Não segue. Se quiser seguir também, né? Me ver passando constrangimentos, né? Não segue. Quer que manda seguir, ninguém segue, mas assim, não siga. Assim, agradeço o convite, né, pra falar. Tranquilo. E sempre me coloco à disposição se você quiser conversar a respeito dessa temática e tudo. Com certeza. Né? Com e certeza. agradecer também a equipe, né, daqui da TV Liberdade que deu esse espaço para que a gente pudesse conversar a respeito desse tema. Com certeza. Pessoal, obrigado mais uma vez por terem assistido aí a gente. Vem muita coisa boa, está vindo cada vez coisas melhores. E acompanhe sempre aqui a TV Liberdade e o programa Nerd Box. Até a próxima.